Alô, meus amigos, uma boa tarde, iniciando mais uma aula do nosso curso livre de filosofia. E hoje vou dar seguimento ao nosso estudo da última aula, que é a respeito de meditação e mediunidade. A família do meu irmão Tato Save, um grande abraço aos irmãos que nos auxiliam nessas investigações, aos grupos que compartilham deste nosso anseio de esclarecimento a respeito das verdades eternas do espírito humano. O meu sincero agradecimento. E nessa nossa busca conjunta pelo esclarecimento da verdade, rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe para que possamos atender de fato a sua recomendação de buscar o conhecimento libertador. E este é o conhecimento da verdade eterna, da verdade única, primeira e última a respeito da criação, do Criador e das criaturas que somos nós, iluminados pelo sentimento amoroso, a fé viva e a comunhão de Jesus com o Pai. É isso que eu desejo para nós. E hoje eu vou fechar o ciclo de estudos da filosofia da mediunidade. Na última aula eu iniciei o estudo intitulado Meditação e Mediunidade, e hoje eu vou dar seguimento a este estudo. E eu trouxe algumas referências para nós a respeito do que seja o entendimento espírita acerca do verdadeiro recolhimento. E eu trouxe aqui, para nos auxiliar nesse estudo, três revistas espíritas, onde o Kardec primeiro nos orienta no sentido da mediunidade mental. O que seria a mediunidade mental que Kardec chamou com este conceito? Porque nós estudamos muito no Brasil o conceito de mediunidade ostensiva, que seria aquela faculdade inerente ao ser humano, mas que alguns desenvolveram com mais intensidade que outros e, portanto, são capazes de traduzir os pensamentos, os sentimentos dos espíritos numa linguagem visando a comunicação entre os homens e os espíritos, seja uma comunicação psicográfica, escrita, uma comunicação psicofônica ou as várias modalidades de manifestação ostensiva da faculdade mediúnica. Mas o Kardec traz na Revista Espírita de 1866 o conceito de mediunidade mental. Então vamos ver o que é isso. Ele trabalha isso na revista de 1866, esse conceito, no mês de janeiro. Vamos ver. No mês de março de 1866, tem um artigo do Kardec intitulado Mediunidade Mental. Kardec vai chamar de mediunidade mental aquela em que os fundamentos, os princípios e o impulso da comunicação. Ontem nós estávamos fazendo uma aula no nosso programa Dialética do Espírito de como se dá a ligação do espírito comunicante com o espírito médium. E essa ligação nós vimos dar-se de perispírito a perispírito. O Kardec vai mostrar que nessa modalidade da mediunidade mental, ele vai dizer, olha, essa modalidade de comunicação mediúnica, ela não é mais adequada para convencer os incrédulos, os céticos, ou seja, aqueles
que não acreditam em espíritos, que não acreditam, portanto, na comunicabilidade entre os humanos vivendo no mundo espiritual com os humanos vivendo no mundo dos encarnados. Ele diz: a mediunidade que se fica restrita ao campo do espírito médium, ela não é a mais adequada para convencer os incrédulos, como seria um fenômeno de manifestação física, um fenômeno de materialização, por exemplo. Mas ele diz o seguinte: esta mediunidade, a qual damos o nome de mediunidade mental, certo, não é adequada para convencer os incrédulos, porque nada tem de ostensiva, nem desses fatos que atraem os nossos sentidos físicos. É toda para a satisfação íntima de quem a possui. E ele faz um alerta: mas também é preciso reconhecer que se presta muito à ilusão, e que é o caso de desconfiar das aparências. Quanto à existência da faculdade, não se poderia colocá-la em dúvida. Pensamos mesmo que deve ser a mais frequente, porque é considerável o número de pessoas que, em vigília, sofrem a influência dos espíritos e recebem a inspiração de um pensamento que sentem não ser seu. Uma impressão agradável ou penosa que por vezes se sente à vista de alguém que se encontra pela primeira vez. O pressentimento da aproximação de uma pessoa, a penetração e transmissão do pensamento são outros tantos efeitos devidos à mesma causa e que constituem uma espécie de mediunidade que se pode dizer universal, pois cada um lhe possui ao menos os rudimentos. Mas, para experimentar seus efeitos marcantes, é necessária uma aptidão especial, ou melhor, um grau de sensibilidade mais ou menos desenvolvido, conforme os indivíduos. A esse título, como temos dito desde muito tempo, todos são médiuns. E Deus não deserdou ninguém da preciosa vantagem de receber os salutares eflúvios do mundo espiritual, que se traduzem de 1001 maneiras diferentes. Mas as variedades que existem no organismo humano não permitem a todos receber efeitos idênticos e ostensivos. E aí no item 1 ele vai dizer assim: é possível desenvolver o sentido espiritual como se vê desenvolver diariamente uma aptidão por um trabalho constante. Ora, sabei que a comunicação do mundo incorpóreo com os vossos sentidos é constante. Ela se dá a cada hora, a cada minuto, pelas leis das relações espirituais. Que os encarnados ousem aqui negar uma mesma lei dessa natureza. Neste artigo de da Revista Espírita de 1866, Kardec diz isso. Na Revista Espírita de 1867, ele vai, num artigo intitulado O Sentido Espiritual, ele vai dizer o seguinte: o sonambulismo e a mediunidade são o mesmo sentido. Por isso, não passam de dois efeitos resultantes de uma mesma causa. Essa dupla faculdade é um dos atributos da alma e tem por órgão o perispírito, cuja radiação transporta a percepção além dos limites da ação e dos sentidos materiais. A bem dizer, o sentido espiritual é o sexto sentido. O sonambulismo, ou seja, o transe mediúnico, o sonambulismo natural, que é aquele que as pessoas desenvolvem, acordam à noite, aquilo chamado de sonambulismo natural, e o sonambulismo provocado,
que é o transe mediúnico, e a mediunidade são duas variações da atividade deste sentido espiritual, o sexto sentido, que, como se sabe, apresentam inúmeras nuances e constituem aptidões especiais. Fora destas duas faculdades mais admiráveis, porque mais aparentes, seria um erro crer que o sentido espiritual não exista senão em estado rudimentar. Ele está dizendo, não, é um erro pensar que o sentido espiritual só tem, na maioria das pessoas, em rudimentos, em germes. Né? Ele vai dizer por quê. Como os outros sentidos, o sentido espiritual é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil conforme os indivíduos. Mas todo mundo o possui e não é o que presta menos serviços, pela natureza toda especial das percepções das quais ele é a fonte. Longe de ser a regra, a atrofia do sentido espiritual é a exceção e pode ser considerada como uma enfermidade, assim como a ausência da vista e da audição. É por este sentido que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos, que nos inspiramos, ainda que contrário à nossa vontade, em seus pressentimentos e a intuição das coisas futuras ou ausentes. É através do sentido espiritual que se exercem a fascinação. É o segundo grau do estado obsessivo. O primeiro grau do estado obsessivo é a obsessão simples. O segundo grau é a fascinação. Kardec está dizendo que é através do sentido espiritual que os espíritos obsessores exercem a fascinação sobre nós. A ação magnética inconsciente e involuntária, a penetração do pensamento, etc. Essas percepções do sentido espiritual são dadas ao homem por Deus, assim como a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, para a sua conservação. Conservação da existência encarnada. São fenômenos muito comuns, que ele apenas os nota pelo hábito, que tem de os experimentar e dos quais não se deu conta até hoje, devido à sua ignorância das leis do princípio espiritual, da própria negação da existência dessa faculdade, deste sexto sentido, em alguns, da existência deste princípio. Então, o que Kardec está dizendo para nós aqui na Revista Espírita é exatamente isso. Todos nós temos este sentido espiritual, o sexto sentido. E ao contrário do que se possa pensar, e ao contrário do que muitos trabalham com essa hipótese, não são só os médiuns ostensivos que têm este sentido espiritual, que é através dele que os espíritos ao nosso lado, ainda ignorantes, equivocados, ainda doentes da alma, dos seus sentimentos, nos assediam os nossos próprios sentimentos, misturando os seus sentimentos doentios com os nossos sentimentos. E nesse estado de assédio espiritual, se prolongado no tempo, nos leva a desenvolvermos enfermidades, tais como a gente estava descrevendo ontem. As ansiedades incontroláveis, os estados depressivos profundos, os estados de transtornos comportamentais, como o transtorno obsessivo compulsivo e a síndrome de pânico. A fascinação que Kardec diz ser impulsionada, ser realizada em nós por meio do sentido espiritual, se dá também da mesma forma como se dá a comunicação mediúnica, ou seja, pela assimilação das ondas do campo perispiritual. É nesse sentido, então, que eu gostaria de desenvolver um pouco a nossa aula de hoje e como nós nos precavermos contra este assédio indesejado de espíritos doentes ao nosso lado. Esse é um grande trabalho a ser desenvolvido por nós, porque não é fácil para nós identificarmos
um pensamento intrusivo em nosso próprio campo de sentimentos. Por quê? Os espíritos são categóricos em afirmar, e nas minhas aulas, nos meus seminários, eu venho trabalhando essa exposição. O espírito Bezerra de Menezes, na introdução da obra Dramas da Obsessão, diz que a maioria dos homens, a maioria dos seres humanos, ignora que são médiuns porque eles ignoram a si mesmos. Ou seja, nós não sabemos nem controlar o que nos vai no sentido íntimo, ou seja, o que nos vai no nosso campo de sentimentos. Nós não controlamos o que nós sentimos. Consequentemente, nós não controlamos o que nós pensamos. A ordem de formação, de constituição da racionalidade e da sentimentalidade humana é nesta sequência. Sentimentos gera pensamentos. Pensamentos geram imagens. Essas imagens refletem no nosso campo perispiritual como numa tela. Holograma, numa tela de projeção. Então, nós não estamos habituados a investigar o que nos vai no sentimento, o que nos vai nos pensamentos, nos campos do pensamento e dos sentimentos. Portanto, nós não temos o domínio sobre o que nós pensamos, porque nós não temos o domínio sobre o que nós sentimos. Consequentemente, é muito fácil qualquer espírito ao nosso redor, ao nosso lado, misturar os seus sentimentos com os nossos próprios e, consequentemente, impulsionar seus pensamentos para dentro do nosso campo de pensamentos e misturar os seus próprios pensamentos com os nossos. Isso está no capítulo no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, a partir da pergunta 450 e 56. 450. Eu não marquei a página e agora eu fico aqui. É, 456. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459, mas o capítulo começa na pergunta 456, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A grande dificuldade é exatamente identificarmos este pensamento intrusivo. Por quê? Porque nós não temos o hábito de recolhimento. E o que é o recolhimento? Kardec diz o seguinte, num artigo intitulado O Verdadeiro Recolhimento, na Revista Espírita também, que eu não trouxe, não me lembrei de trazer para essa aula aqui. Mas ele diz o seguinte, no Verdadeiro Recolhimento, é o título de um artigo, que um espírito diz, um espírito ditou essa comunicação, o verdadeiro recolhimento. Se vocês vissem, diz ele, esse espírito comunicante, o recolhimento dos espíritos ao vosso lado, durante a leitura de vossas preces, no início das vossas reuniões de trabalhos ou de estudos espíritas, vocês ficariam envergonhados, porque eles demonstram um recolhimento muito maior que o de vocês. A maioria desses espíritos são inferiores a vocês. Por quê? Porque é verdade que as vossas bocas se encontram fechadas, diz o espírito. Eu não posso negar isso, porque isso seria caluniá-los. Mas os vossos pensamentos tagarelas perambulam para lá e para cá e perturbam o recolhimento desses espíritos inferiores ao vosso lado. Essa é a grande dificuldade nossa. Nós não controlamos o nosso pensamento. Daí gera-se ansiedade indefinível que a gente normalmente vive nessa existência encarnada. O que é dominar os pensamentos? Essa técnica foi desenvolvida há muitos anos, há milênios, pela filosofia oriental, pela filosofia asiática. Mas no Ocidente, as tradições cristãs desenvolveram técnicas de oração fervorosa recolhidos, mas isso no interior de monastérios, de conventos e seminários. A tradição católica
tem essa prática de meditação e recolhimento para orações. Mas a tradição cristã perdeu no Ocidente essa referência sobre a influência do mundo espiritual no mundo de sentimentos, no mundo de pensamentos e, consequentemente, no nosso mundo de ação. Perdeu-se essa referência. Depois do século XIII da nossa era cristã, a Igreja Católica perdeu a referência platônica, que ela tinha desde Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo. Então, o que acontece hoje? Nós vemos estados verdadeiramente dramáticos no seio da Igreja Católica, em que a referência sobre a influência do mundo espiritual no mundo dos encarnados é totalmente desprezada. A gente tem casos de patologias espirituais que duas grandes autoridades eclesiásticas brasileiras, dois dos mais famosos padres, hoje o padre Marcelo Rossi e o padre Fábio de Mello, confessadamente padecem, um de depressão, o outro de síndrome de pânico, e ignoram, pura e simplesmente, essa realidade do mundo espiritual afetando no nosso estado de ânimo, nos nossos estados de sentimentos, nos nossos estados emocionais. E para nós dominarmos essa realidade, para nós oferecermos resistência a essa realidade, nós temos que identificar, conhecer os nossos próprios sentimentos. E como nós fazemos isso? Nos recolhendo, como diz Kardec, no verdadeiro recolhimento e sob preces fervorosas. Essa é a distinção fundamental entre a orientação espírita para a prática meditativa e as demais doutrinas filosóficas que orientam nesse sentido o autoconhecimento espiritual. Por que nós dizemos que precisamos, no estado meditativo, de preces fervorosas? Para que quando nós sabemos que o mecanismo da comunicação mediúnica, do assédio espiritual, se dá através da assimilação do campo de ondas dos corpos espirituais, tanto do encarnado quanto do espírito comunicante, do espírito desencarnado. E para que haja essa assimilação desse campo de ondas, o perispírito, nós podemos dizer numa linguagem analógica, usando a linguagem da física de partículas, é um campo eletromagnético de ondas, um campo de ondas eletromagnéticas. Esse é o perispírito. E ele é conservado pelo sentimento do espírito, pela consciência espiritual. Então, quando um espírito intruso quer se intrometer nos pensamentos nossos, ele lança o seu corpo espiritual sobre o nosso próprio corpo espiritual, que não é preso, confinado no nosso corpo físico, mas sim ele irradia no entorno do próprio corpo físico. E este assédio, esta ação espiritual, mediante esta ação, ele consegue sincronizar o campo de ondas do seu perispírito com o nosso. E aí ele mescla esse campo de ondas. É através desse campo de ondas perispiritual que é transmitido o seu pensamento para nós mesmos. Ou seja, como nós não temos o hábito de investigar os nossos pensamentos, qualquer pensamento intrusivo a gente recebe como se fosse nosso. É muito comum, quando a gente começa a desenvolver essa prática de autoconhecimento, se surpreender com algo que nós estamos pensando sem motivo nenhum. E a gente, por que eu estou pensando isso? Eu não estou tendo nenhum estímulo visual para isso, não estou tendo nenhum estímulo da imaginação, não estou tendo nenhuma relação concreta, social, familiar, que me estimularia a pensar isso. Todas as vezes que a gente se surpreende, por que eu estou pensando isso? Sem ter um estímulo concreto no cotidiano das nossas relações, ou das nossas práticas profissionais, ou de estudos, suspeite. Suspeite. É importante nós desenvolvermos a prática da meditação sob preces, por quê? Porque no momento em que nós conseguimos um estado mais elevado de consciência, ou seja, vencemos
um pouco, ainda que por poucos segundos, o domínio, o império dos sentidos físicos, dos 5 sentidos, nós acessamos este 6º sentido espiritual. E quando acessamos, vencemos os sentidos físicos, dominamos através da prática da concentração. A meditação se inicia por concentração de origem, no começo. E depois, quando nós conseguimos dominar os sentidos físicos através da concentração, nos vários recursos que a gente já viu na aula passada, que a gente pode utilizar para se concentrar, nós desprendemos um pouco a consciência espiritual e, consequentemente, o próprio corpo espiritual, o perispírito, nós desprendemos do corpo físico. E nessas frações de segundos, às vezes, nesses poucos segundos, nós temos acesso a uma série de imagens que geram sensações em nós e refletem em nosso próprio corpo físico. Então, quando a gente se desprende do corpo, imediatamente nós sentimos um bem-estar fisiológico e de espiritual muito grande. E isso não dura mais do que poucos segundos. Não nos iludamos de que a gente consegue ficar desprendido do corpo no início da nossa prática meditativa de autoconhecimento e recolhimento sob prece, mais do que alguns segundos. Mas como a questão temporal e a questão espacial para o sentido espiritual são completamente distintos do tempo e espaço dos sentidos físicos, o espaço e tempo para um espírito desprendido do corpo é completamente distinta, essa noção espaço-temporal, completamente distinta da noção espaço-temporal determinada pelos nossos sentidos físicos. Poucos segundos desprendidos do corpo físico são suficientes para nós acessarmos nossa memória profunda. Nossa memória de espíritos que têm várias, inúmeras, infinitas não, mas inumeráveis existências anteriores. E acessando a nossa memória profunda, nós vamos ter acesso a várias imagens. Essas várias imagens vão provocar em nós bem-estar ou mal-estar. É por isso que nós precisamos da prece, porque através da prece nós trazemos para o nosso lado, nesses momentos, o nosso espírito protetor, que é a garantia de que nosso estado emocional vai se tornar muito mais equilibrado do que há poucos segundos atrás, quando estávamos presos totalmente nos nossos dramas existenciais. A partir do momento que a gente desenvolve essa prática de autoconhecimento, essa é a verdadeira prática de autoconhecimento. Porque se buscar autoconhecimento sem essa informação da nossa memória profunda, da nossa memória remota de espíritos infinitos, vivendo somente mais uma experiência encarnada quando nós já tivemos inumeráveis antes, o autoconhecimento vai ser meramente superficial. Não é um autoconhecimento verdadeiro. É um autoconhecimento desta existência só, que é limitada no espaço e no tempo da gravidez das nossas mães até hoje. E isso não é autoconhecimento. Isso é ilusão, o que os indianos chamavam de Maya. Isso é ilusão. Porque o autoconhecimento mesmo nós só vamos adquirir acessando o nosso sentido espiritual, como diz Kardec. E acessando o nosso sentido espiritual nós vamos ter acesso parcial, evidentemente, porque esse procedimento deve ser realizado sob orientação do nosso espírito protetor, e é ele quem vai filtrar o acesso que nós vamos ter a memórias antigas, para que nosso estado espiritual seja de harmonização e não de mais dramas de vida, com informações de experiências passadas entristecidas. Não é esse o objetivo. É harmonizarmos a nossa consciência presente. Vivermos harmonizados com o nosso momento presente. Então, neste sentido, é que a gente deve investigar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são o resultado dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos podem estar mesclados, via de regra estão mesclados os nossos sentimentos com os sentimentos dos espíritos ao nosso redor.
E nós só vamos conseguir identificar sentimentos que geram pensamentos doentios, entristecidos, traumatizados, enraivecidos, odientos, se nós conseguirmos realizar esse acesso ao nosso sentido espiritual. E só conseguiremos isso, como diz Kardec nessa revista espírita, mediante a prática. E é essa prática que nos é propiciada pelo desenvolvimento do hábito, do recolhimento, controlando os pensamentos. Então a aula passada, a gente iniciou uma exemplificação prática de como a gente começa o verdadeiro recolhimento, que os indianos e as tradições filosóficas e religiosas do Oriente, de uma forma em geral, chamam de meditação. Sente-se num ambiente tranquilo e feche os olhos ou deixe os olhos entreabertos, mirando um ponto de concentração, e eu faço isso e recomendo que só faça isso mediante prece. Mas uma prece que seja já assimilada a todos os seus termos, para que nós não exercitemos o entendimento, a faculdade do entendimento e a razão nesses momentos. Porque tudo o que nós queremos evitar é que a racionalidade fique interferindo neste momento em que nós buscamos a transcendência, um estado de transcendência. Porque buscar o sentido espiritual, acessar o sentido espiritual, é buscar transcender, ou seja, superar os sentidos físicos que são os instrumentos da razão. Não, o que a gente quer não é reflexão agora. O que nós queremos agora é zerar o nosso campo de análise, o nosso campo de crítica, o nosso campo de reflexão. Nós queremos limpar o nosso campo sentimental e de pensamentos. Mas isso é impossível, você zerar completamente. Por quê? Porque nós somos pensamento. O espírito se manifesta no mundo através do pensamento. Agora o que nós queremos é controlar a profusão desenfreada de pensamentos. Então, para isso, a gente desenvolve técnicas. E a meditação é a técnica mais eficiente para isso. O pensamento vai fugir da prece, eu só oro o Pai Nosso, porque eu não preciso ficar mais pensando no Pai Nosso, eu admiro o autor do Pai Nosso, sei que não vou conseguir fazer uma prece mais eficiente, mais bela e mais sublime que o Pai Nosso, então eu nem ouso. E me facilita, porque eu conheço o Pai Nosso de cor, eu posso me dedicar a concentrar na evolução dos termos do Pai Nosso e me dedicar com toda a vontade e fé a traduzir esses termos do Pai Nosso em sentimentos. E aí eu vou conseguir modificar o meu próprio sentimento, elevando a minha consciência espiritual. E aí eu vou conseguir conforto espiritual, vou conseguir impulsionar a minha fé de modo a poder sair do corpo. Porque sair do corpo, desprendimento, emancipação da alma, é um estado semelhante ao estado de desencarne. É por isso que a gente tem muita dificuldade de realizar isso com o corpo desperto. Mas é só assim que nós acessamos verdadeiramente o nosso sentido espiritual. Então o pensamento vai fugir da prece. Traga-o de volta. Não tem problema que ele fuja. Ele vai fugir mesmo, porque nós vivemos ansiosos aqui e preocupados com o de comer e com o de vestir, como diz Jesus na parábola: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Por que se preocupar tanto com o de comer e o de vestir? A cada dia basta a sua preocupação, diz Jesus. Homens de pouca fé. A nossa fé é pequena. Então o pensamento vai fugir para as nossas atribulações, para a nossa novela existencial, nossos dramas existenciais. Não tem problema, traga ele de volta. E o ideal meditativo, de um estado meditativo, é que nós ampliemos cada vez mais este tempo de fuga entre um pensamento e outro. Traz o pensamento de volta no ponto de concentração e vai tentando ampliar, controlando a respiração, controlando o seu batimento cardíaco, porque esse é o estado de harmonização, que é resultado de um estado, do resultado fisiológico de um estado de harmonização espiritual.
Nesses momentos nós temos o controle sobre o que nós estamos pensando. E isto, nós temos que tentar ampliar esse estado de consciência elevado para o nosso cotidiano. Este é o grande desafio, levar para o nosso dia a dia este estado de consciência mais elevado. E isto é difícil porque, para isso, nós temos que colocar à frente das nossas ações este mesmo estado de ânimo que nós desenvolvemos durante o processo de meditação, de recolhimento. Isto é viver em consciência, para mim, será, o dia que eu conseguir fazer isso, porque eu não consigo ainda, será desenvolver o estado de consciência de Cristo. Se eu oro o Pai Nosso, eu estou tentando me ligar ao sentimento de Jesus. E se eu consigo, no meu cotidiano, no trânsito, a primeira coisa que a gente faz é sair, quando sai de casa, é pegar o carro e cair no trânsito. Se eu consigo levar este estado de consciência mais desperta, de consciência mais elevada, de consciência crística para o meu cotidiano, eu estou controlando o meu campo de sentimentos. E aí qualquer assédio espiritual que eu tenha, que seja deletério, que seja adoecido, que seja entristecido, vai afetar imediatamente o meu campo de sentimentos e vai refletir incontinente no meu campo de pensamentos. E se eu tenho o hábito de investigar os meus pensamentos, eu vou detectar logo de cara, ou passado muito pouco tempo. Eu não vou permitir que esse estado de assédio de sentimentos e de pensamentos provoque doenças em mim. Este é o grande segredo de viver em paz, harmonizado, neste mundo. Neste mundo. E é por isso que nós temos o roteiro estabelecido por Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. É por isso que a tradição asiática indiana desenvolveu o que eles chamam de yoga, que visa exatamente a mesma prática. Nós, através do recolhimento e da meditação cristã, buscamos consciência, estabelecer uma consciência mais plena com o sentimento de Jesus. Isso é viver em consciência de Cristo. Jesus vivia já em consciência com o Pai, com Deus. Por isso que ele podia dizer, eu e o Pai somos um. Agora, como isso é possível? Paulo, o apóstolo, começou a sua existência cristã dizendo, o Senhor colocou um espírito em mim como um espinho na carne. Por que é que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que eu quero? Diz Paulo de Tarso. Mas terminou a sua trajetória existencial dizendo, como Jesus podia dizer, viver em consciência com o Pai. Paulo disse, agora não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isto é viver outorgando, creditando, atribuindo, dedicando todos os seus sentimentos, que geram os pensamentos, que geram palavras e atos, à consciência amorosa de Jesus. E quando a gente consegue iniciar essa prática, a primeira coisa que a gente adquire, conquista, é um mandato mediúnico, que Kardec chama de mandato mediúnico. É a presença mais constante do nosso espírito protetor para nos auxiliar nessa prática. Porque esta prática só faz sentido ser desenvolvida para a realização do amor, o amor em ação, que é a caridade. Caridade, em primeiro lugar, para conosco mesmos, para que imediatamente nós distribuamos este sentimento caridoso àqueles que ainda nos assediam sentimentos e pensamentos com sua alma, os seus sentimentos adoecidos. Não é para outra coisa que a gente deve desenvolver este sexto sentido, senão para a prática da caridade, do amor em ação.
E é isso que eu gostaria de testemunhar para vocês, porque tendo iniciado essa busca há quase 20 anos, eu já constatei a realidade desses ensinamentos de Kardec. A mediunidade do sentido espiritual é a mais eficiente para o nosso dia a dia, para a nossa realização do sentimento amoroso no cotidiano das nossas ações. Porque a gente vai identificar o que é nosso, o que é sentimento doentio dos irmãos ao nosso lado. E a ferramenta mais eficiente para nós oferecermos resistência, auxílio ao mesmo tempo, é a oração, é a prece. A chave que Jesus nos deixou para nos abrir todo esse mundo infinito dos sentimentos transcendentes que nos frequentam o dia a dia, o cotidiano das nossas relações, para conosco mesmos, para com os nossos familiares e as nossas relações sociais e humanitárias. Era isso que eu queria colocar nessa aula. Tem uma pergunta aqui de uns irmãos. A Márcia Góes colocou a seguinte questão: sou médium, trabalho numa casa espírita que me acolheu com todo carinho. Estudo e faço parte dos trabalhos há anos e ainda não consigo controlar os meus sentimentos, muito menos o assédio dos espíritos. Eles me perturbam o tempo todo e acabo descarregando em casa. Minha família incrédula acha que eu sou a ovelha negra. Ah, Márcia, assim fosse só seu esse problema fosse só contigo. Tá? Não é só a sua família que é incrédula. A humanidade toda, ainda, com exceção de algumas centenas, eu vou dizer centenas, não são os milhões de espíritas já brasileiros, não, ainda duvidam disso. Por quê? Que diz Dr. Bezerra de Menezes. Porque a maioria ainda ignora-se como seres suscetíveis de influenciar. Há um mito no movimento espírita brasileiro, um grande mito, né, criado deliberadamente pelos espíritos, como diz a dona Ivone Pereira. Os espíritos ao nosso redor, nossos adversários espirituais, não querem que nós desenvolvamos este sexto sentido. Dona Ivone Pereira fala isso, Recordações da Mediunidade. Ela diz, por que eles não querem que a gente desenvolva e tome essa consciência? Porque aí eles nos manipulam do jeito que eles bem entendem. E aí o mito que eu digo que há no movimento espírita é aquele de que, não, eu conservando sentimentos elevados, eu não fico suscetível ao assédio espiritual desses espíritos doentes ao nosso redor. Eu digo que é mito, porque o próprio espírito André Luiz diz que os espíritas não conseguem conservar 5 minutos de conversa edificante. Um querido amigo estudioso dessa prática, e debatendo comigo, diz, olha, Paulo, essa tese sua para mim é furada, porque eu continuo pensando que o cachorro só entra na igreja porque ele encontra a porta aberta. Ou seja, os espíritos só conseguem nos influenciar porque a gente dá brechas, a gente deixa as nossas portas emocionais abertas. Nós temos o mau hábito de conservar pensamentos edificantes. E eu perguntei para ele assim, pois bem, num mundo de provas e expiações, qual de nós que não tem compromissos, que não suporta aqui provas e expiações como efeitos de nossas ações equivocadas do passado? Qual de nós pode se dizer absolutamente preservado deste assédio? Seria uma proteção que nós não fizemos ainda por merecer. Por quê? Porque nós nos dedicamos muito pouco ainda à obra da construção do reino de Deus entre os homens. Nós nos preocupamos ainda muito mais, como o próprio Jesus fala, com o de comer, o de vestir, ou com o do alimento do próprio ego, dos nossos vícios morais.
Então, é muito difícil para nós resistirmos. Como o próprio Kardec pergunta. A pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Por que parece que o mal está vencendo o bem? Parece que Kardec fez essa pergunta ontem, né? De tão apropriada, de tão contemporânea que ela é. Basta a gente analisar o estado do mundo, o estado sentimental do planeta hoje, que é reflexo do estado sentimental dos espíritos ao nosso redor. Então é muito difícil para nós, Márcia. Mas é a fé determinada pelo conhecimento, ou seja, a fé racional, que vai permitir com que nós desenvolvamos este hábito do autoconhecimento. Não é sem motivos que Jesus coloca o vigiai antes do orai. É para isso, para que a gente desenvolva esta defesa do nosso próprio campo de sentimentos e de pensamentos. Agora, isso tem que ser um hábito diário. Um querido companheiro de estudos, um outro, de estudos e de práticas, a maior cultura espírita e a paciência encarnada que eu considero, que é esta pessoa que é o terapeuta espiritual da nossa reunião mediúnica, o que faz o diálogo com os irmãos necessitados, o antigo, que a gente chamava doutrinador, ele falou para mim, Paulo, antes de te conhecer, eu sou espírita há décadas, quase a minha vida toda. Antes de te conhecer, eu não tinha o hábito de oração diária. Nós nos alimentamos quantas vezes por dia? Nós fazemos a higiene pessoal quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia a gente alimenta o espírito? O que somos nós através da prece? Quantos minutos por dia? Então a gente está cuidando muito mais do de comer e o de vestir. Jesus tem razão quando ele fala homens de pouca fé para nós. A Elda Souza Santanelli faz uma outra pergunta. Como lidar com a ansiedade que me faz, às vezes, me deixar louca? E sou chamada de louca mesmo sendo espírito fazendo cursos. Às vezes minha paciência é zero. E dizem, isso é espiritual, está ficando louca, precisa de tratamento. Kardec chama, esse termo que você usa, é triste. Mas é exatamente esse o termo que Kardec e depois Dr. Bezerra de Menezes utiliza também, porque o Kardec chama de loucura obsessional. Esse estado de impaciência, esse estado de ansiedade que Kardec coloca na pergunta 471, vamos repetir aqui hoje, eu falei sobre ela ontem, mas a pergunta 471 do Livro dos Espíritos. No mesmo capítulo da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Pergunta 471. Está aqui. Quando sentimos angústia e ansiedade indefinível. Angústia e ansiedade indefiníveis. 2 sintomas que frequentam todos os diagnósticos hoje de depressão, angústia sem causa, ansiedade indefinível, de transtorno obsessivo compulsivo, de síndrome de pânico. Kardec pergunta, devemos atribuir unicamente a uma disposição orgânica, uma desarmonia orgânica, que a psiquiatria hoje diria distúrbio dos neurotransmissores dados no nível das sinapses cerebrais, dos hormônios cerebrais? Kardec pergunta. E os espíritos respondem, não, é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais com os espíritos. Primeiro efeito do contato espiritual dos espíritos doentes ao nosso redor é a ansiedade indefinível e angústia sem causas concretas nas nossas vidas de relação. Então, nos chamam de loucos mesmo, porque a gente vive um estado de desequilíbrio espiritual, que gera desequilíbrio sentimental, que gera desequilíbrio de pensamentos. E aí o pensamento fica pulando de galho em galho, como um macaco tresloucado, e nosso comportamento reflete o que nos vai no sentido íntimo. É exatamente isso. Agora, como se livrar disso? Recolhimento diário e preces. Vai para o trabalho, ora antes. Abriu o olho, agradeça à noite.
levantou-se, começou a realizar suas funções diárias, orando. Se não tem tempo de recolher-se, 3 minutos, se recolher, fazer a sua prece, agradecer, abrir os olhos, vai fazendo enquanto está esquentando a água para o café, enquanto está lavando a louça da noite anterior. Isso é viver em consciência de Cristo. Saiu para o trabalho, não fica ouvindo qualquer coisa no rádio. Vai com seu pensamento tentando se elevar. Vai brigar menos no trânsito. Chegou no trabalho, começou a desenvolver as suas funções profissionais. Bota um pensamento, uma prece elevada. Saiu do ambiente, a mesma coisa, porque ali a gente vai encontrar com gente que não faz isso. Gente que não sabe dessa realidade. Portanto, não se precavê. Não se previne. Nós vamos ficar num ambiente com 3 pessoas em desvantagem. Nós não vamos conseguir manter essa harmonia espiritual que a gente realizou antes de sair de casa no nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque no nosso ambiente de trabalho, o entendimento, a faculdade do entendimento e a razão estão sendo utilizadas. Então, o 6º sentido não vai conseguir, o sentido espiritual não vai conseguir sobrepujar a racionalidade instrumental que nós precisamos para o desenvolvimento das nossas funções contra espíritos encarnados. Mas voltou para casa, dá boa tarde para a esposa, para o marido, pegou os filhos na escola, está indo buscar os filhos na escola, vai orando, porque eles vão sair da escola, são espíritos reencarnados, que estão vindo de um ambiente desarmonizado espiritualmente também. Eles vão trazer as suas companhias espirituais. Porque são espíritos velhos em corpos de crianças, não nos esqueçamos disso. Vai fazendo sua prece, porque se na hora que essas crianças entrarem no carro, você vai ficar louca mesmo. Se você não obtiver o controle das suas emoções, e isso se dá através de preces. Para a próxima aula nós vamos trabalhar, para a semana que vem, nós vamos trabalhar um pouco como que a gente desenvolve esse estado emocional mais harmonizado. E não tenha dúvida, através dessa prática do autoconhecimento. Santo Agostinho explica isso na pergunta 919. E ele dá a chave para nós nos melhorarmos nesta existência, aqui, agora, resistindo à influência do mal. Ele fala, realiza essa prática, investiga todos os seus comportamentos diários. Se agiu contra a lei de Deus ou se agiu contra a lei de amor ao próximo como a si mesmo, no próximo dia, faça força para que não cometa o mesmo equívoco, o mesmo erro, o mesmo pecado de ontem. É assim que a gente vai se melhorando e vai adquirindo coragem moral, que a gente está precisando tanto no mundo, para falar o seu sim, sim, e o seu não, não. Não sermos tão mornos espiritualmente, como diz Jesus, seja quente ou frio no seu sentimento, porque o morno se regurgita. A professora adora. Professor, um obsessor para ser dominado, qual o real procedimento? Olha, Dora, Kardec deixa claro, para nós conseguirmos afastar de nós um espírito obsessor, um espírito ainda ignorante da lei de amor, um espírito equivocado, um espírito doente, traz um espírito sadio. Não há nada mais eficaz do que para afastar um espírito maldoso, do que trazer para a nossa proximidade um espírito bondoso. A grande dificuldade nossa é essa, porque os espíritos bondosos não agem com leviandade e não agem por coisa à toa. Então ele só vai se aproximar de nós quando ele sentir, e não adianta a gente fazer carinha de bonzinho e soltar palavras, letras de conteúdo evangélico, né? Nós precisamos, além da letra, soltar o espírito, o sentimento evangélico. Aí a gente consegue convencer o nosso próprio espírito protetor de que nós estamos modificando realmente. E a partir do momento em que ele sente firmeza na nossa coragem moral de modificarmos os nossos próprios sentimentos, tentando nos adequar mais ao sentimento de Jesus, aí ele se aproxima de nós. E onde tem um bom espírito, não tem
nenhum espírito perdido, obsessor ou doentio. Este é o segredo. Vamos encerrar? Uma querida companheira de estudos, uma amiga muito querida de Florianópolis, a Luísa. Um abraço, Luísa. Um abraço no tio Wilson, na tia Silvana, na avó. Um abraço em todo mundo aí por mim. Como posso me livrar da depressão? Isso dá uma outra aula, minha querida Luísa. Mas tudo isso que eu falei nesta aula de hoje, especialmente se recolher para a oração, é o caminho do tratamento mais eficaz para reforço do tratamento, que às vezes químico, que a gente precisa. Porque a depressão é efeito de uma história de vidas passadas que nós temos, somado ao assédio espiritual que nós sofremos nesta existência e que gera esse estado depressivo, que às vezes, se não controlado, causa distúrbios hormonais e de neurotransmissores no cérebro mesmo. Porque uma alma sadia gera um corpo sadio, mas uma alma doente gera um corpo doente, provoca um corpo doente. E uma alma sadia é aquela que se dedica a conhecer-se como espírito infinito, que está nesse mundo para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a perdoar como Jesus ensinou. Isso é o caminho do tratamento para a gente se livrar dos estados de depressão. Conhece-te a ti mesmo como criatura divina e pratica o sentimento, qualquer que seja o profeta da sua devoção. Todo profeta divinamente inspirado só nos ensina o caminho do bem e do amor. Esse é o caminho para a gente se livrar da depressão. A Maria Nita Maia. Como se curar da síndrome do coração partido? Perdi meu filho e hoje está fazendo 2 anos e a família só piora. Minha irmã, esta é o grande segredo da existência. Precisa se convencer pelo estudo das obras básicas de Kardec de que a vida não começou, a vida do seu filho não começou no seu ventre materno e nem terminou com a cessação das suas funções cerebrais, quando o seu organismo faleceu. O convencimento de que já existíamos como consciência, sentimentos espirituais antes da fecundação e que permanecemos com os nossos sentimentos intactos depois da morte do nosso corpo, esta é a consolação absoluta para a síndrome do coração partido. Porque esta é a verdade sobre todos nós seres humanos, criaturas de Deus. Se nós temos qualquer fé religiosa, ainda que não nos convencemos ainda da reencarnação, esta deve ser a nossa prática de vida, o fortalecimento da nossa fé. Foi Deus quem me deu o filho, foi Deus quem permitiu que ele voltasse para o mundo espiritual. Como já dizia o profeta do Velho Testamento, o Jó. A fé de Jó foi Deus quem me concedeu, foi Deus quem me tirou. Louvado seja o nome de Deus. Esta é a cura para a síndrome do coração partido, minha cara irmã. E estuda as obras de Kardec, porque o Espiritismo não é chamado de o Consolador prometido por Jesus sem motivos. É para esses momentos que o Espiritismo nos veio colocado na vida prática pelo próprio Espírito de verdade, o Espírito Jesus. E que Deus abençoe a sua busca nesse sentido e que Ele te conforte nas suas dores. O nosso irmão Humberto Ramos. Querido Paulo, antes de encerrar, poderia comentar a respeito da relevância do autoconhecimento para a efetivação, a detecção das interferências espirituais em nós? É essa a meta do nosso curso. É essa a meta, Humberto, de todo o espiritismo, de toda a religião. O autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo.
e conhecerás os deuses e o universo. Conhece os seus pensamentos, investiga os seus pensamentos, que você vai identificar a fonte dos seus pensamentos, que são os nossos sentimentos. Identificando os nossos sentimentos, por que eu estou sentindo isso? Eu tenho motivos reais para sentir isso? Não tenho nenhum motivo para estar sentindo isso. Então deve ser algum sentimento doentio ao meu lado. E aí, a prática do recolhimento e da prece, para tentar ajudar esse espírito doentio ao nosso lado, trazendo a ajuda do nosso espírito protetor, a gente vai obter muito sucesso nesse sentido. E que nossos bondosos companheiros espirituais nos inspirem cada vez mais a buscarmos o conhecimento desta realidade acerca do espírito humano. Esta é a verdade que Jesus nos recomendou conhecermos. Para que isso aconteça, para que nós realizamos o conhecimento desta, que é a verdade sobre nós, nós devemos estudar e nos dedicar à prática devocional, que é a religação. A prática devocional é a prece. Nós realizamos através da prece, que é o momento que nós dedicamos ao agradecimento pela vida que nos foi concedida gratuitamente pelo nosso Criador. Que Deus abençoe a todos nós e a nossa boa vontade de buscarmos este momento existencial, porque nós estamos precisando, a humanidade precisa da nossa dedicação, da nossa fé, do nosso amor. E que assim seja. Muito obrigado.